Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais esta aula de ensino religioso. O meu nome é Tassiana Brasil e, no dia de hoje, a nossa aula é sobre religião e trabalho social para o 8º ano do ensino fundamental. De acordo com o currículo referência de Minas Gerais, nós trabalharemos as seguintes habilidades: distinguir e exemplificar o que é público, privado e o que são organizações do terceiro setor, exemplificar como as ideias filosóficas e religiosas mobilizaram e mobilizam pessoas na história em defesa da cidadania, identificar, reconhecer e valorizar os movimentos sociais e religiosos que contribuem para a promoção social e inclusão. Então, estudante, nós recomeçamos hoje a nossa discussão sobre ensino religioso justamente com esse slide aqui, onde nós vamos discutir sobre os setores da sociedade. Toda e qualquer organização que existe na sociedade está enquadrada dentro de alguma dessas caixinhas. Nós podemos falar que existe o primeiro setor, que são organizações ligadas ao Estado, ao governo. Então, quando falamos, por exemplo, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, ela está aqui, ó, primeiro setor. São instituições que são ligadas ao governo, ao Estado. Existe também o segundo setor, que é o mercado. E aí nós estamos falando das organizações comerciais. Por exemplo, a padaria do seu bairro é uma organização do segundo setor. Uma loja de sapatos é uma organização do segundo setor. E também empresas grandes, como, por exemplo, quando nós pensamos numa grande fábrica de chocolates ou numa grande fábrica de computadores, todas essas são organizações do segundo setor. E podemos falar no terceiro setor. Mas vocês já ouviram falar disso? O que será que é o terceiro setor? Vem comigo que eu te mostro. O terceiro setor pode ser explicado como um guarda-chuva, que inclui diversos tipos de organizações sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público e desenvolvimento social. Mas como assim, professora? Então, quando falamos de alguma organização, de alguma empresa que está prestando serviço ao público, mas que a sua finalidade não é lucrar com aquilo que está fazendo, mas sim de trazer benefício às pessoas, estamos falando de uma organização do terceiro setor. Ok, mas vamos pensar alguns exemplos? Eu trouxe aqui para vocês o colegiado escolar. O que é o colegiado escolar? Eu sei que a sua escola tem colegiado, mas eu também sei que tem muita gente que não participa. O colegiado é uma organização que está presente dentro da escola. Ela não é uma organização com fins lucrativos, mas ela é uma organização que provê representação para os estudantes, para as famílias de estudantes, para os profissionais em exercício na escola, para os professores, para que essas pessoas tenham condições de ajudar a direção da escola a escolher a melhor forma de coordenar, de organizar a escola em que você está matriculado. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Essa foto aqui da Escola Estadual Dr. Carlos Albuquerque. E os alunos estão aqui, e vocês podem ver que tem uma presença ilustre lá no meio deles, né? O governador. Pois é, imagine você que está aí na sua escola, se cada vez que você precisasse de alguma coisa, que você precisasse que fosse feito na sua escola, ou como, por exemplo, a gente gostaria que a escola fosse pintada de uma cor mais alegre, ou então, não, nós gostaríamos que a festa junina acontecesse de determinada forma e que as salas tivessem maior oportunidade de organizar a quadrilha. Imagine se na hora de vocês fazerem isso, ao invés de vocês chegarem, terem um órgão que representa vocês, cada vez que vocês tivessem que ir lá no governador falar com ele, governador, a nossa escola precisa de ser organizada de outra maneira. Vocês acham que isso ia dar certo? Primeiro, que seria difícil para vocês conseguir chegar no governador para poder falar isso, porque afinal de contas ele é muito ocupado. E segundo, que
ele ia ter um volume de trabalho muito maior do que qualquer ser humano dá conta. Então, por isso, existem as organizações do terceiro setor, para olhar a necessidade da pessoa no contexto em que ela está. Dentro da escola, o colegiado, que vai dar voz a toda a comunidade escolar e participação na gestão da sua escola. Continuando. O que pode motivar as pessoas a realizar trabalhos sociais? Nós sabemos que as organizações do terceiro setor vão realizar trabalhos de interesse da sociedade, trabalhos sociais, que vão ajudar as pessoas, que vão facilitar a vida das pessoas. Mas o que motiva uma pessoa a querer ajudar a outra? Veja aqui comigo. Esses são alguns exemplos. A representatividade social, que seria essa capacidade de falar, de participar das coisas que existem na sociedade. A valorização da vida, de trazer benefício para outras pessoas. Minimizar o sofrimento alheio em determinadas situações em que as pessoas estão numa situação muito grave, então as organizações de terceiro setor podem entrar para minimizar o sofrimento. Contribuir para uma sociedade melhor, as pessoas que desejam que o mundo seja melhor podem atuar em organizações do terceiro setor. Educar, existem muitas organizações do terceiro setor que o foco é educar as pessoas. E por último, cumprir preceitos religiosos. Como assim, professora? Sim, porque muitas religiões dizem que as pessoas têm que se dedicar ao bem do seu semelhante. Então, muitas organizações do terceiro setor são fundadas por pessoas que têm um pertencimento religioso ou por organizações religiosas que essas pessoas têm esse interesse em fazer o bem motivado pelos seus valores religiosos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de situações em que valores religiosos motivam a ação social. Primeiro, um texto aqui sobre as comunidades afro. Vou ler para vocês. Chegamos a um impasse de convicções. De um lado, aquele que busca ajuda e o lenitivo para sua dor. E do outro lado, aquele que acredita que ser o instrumento norteador e capaz de auxiliá-lo na cura dessa dor. O que é a dor? A fome é dor. A falta de instrução é dor. A perda de entes queridos e amados é dor. A distância leva à dor. A saudade gera dor. A dor nos distancia da inclusão social. Diante de tudo, o religioso dirigente de uma determinada comunidade de terreiro tem uma responsabilidade ímpar. Então, pessoal, esse texto mostra para vocês como que as religiões de matriz africana consideram ser importante que os líderes induzam esse trabalho social no sentido de diminuir o sofrimento das pessoas, seja qual sofrimento for. A falta de conhecimento, a fome, as dificuldades sociais que a pessoa vive. Então, a comunidade tem que agir nisso porque eles consideram que isso é uma obrigação deles dentro da sua forma de acreditar. Outros exemplos. A Igreja Católica, que promove todos os anos a campanha da fraternidade. Esse cartaz aqui da campanha da fraternidade de 2023, que é sobre fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, é uma campanha que tem por objetivo ajudar a resolver o problema da insegurança alimentar e é motivada por valores religiosos. Outro exemplo aqui é uma ação social de uma associação islâmica no Dia Mundial do Refugiado. Essa foto aqui é lá de São Paulo, e aí eles distribuíram cestas básicas, fizeram várias ações sociais, ajudaram as pessoas a procurar emprego, orientaram famílias de imigrantes que chegaram com crianças de como que matriculava essas crianças na escola. Então é uma ação social promovida por pessoas da religião muçulmana, voltado para imigrantes que estão no Brasil e principalmente refugiados que vieram fugindo de alguma situação no seu país de origem. Agora, pessoal, eu quero convidar vocês a fazer um passeio. Hoje nós vamos conhecer uma obra social que é motivada por valores religiosos. Vem comigo que você vai gostar muito.
Então, estudante, prosseguindo a nossa discussão sobre a relação entre religião e trabalho social, estamos aqui no Refúgio Profético Graça e Misericórdia, que fica localizado em Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre um trabalho social muito importante que é realizado pelas pessoas que fazem parte deste trabalho, motivado por sua fé religiosa. E para isso começamos a nossa conversa com o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Tassi. É um prazer estar aqui com você e com o estudante do Se Liga na Educação. Guilherme, eu gostaria que você explicasse para os nossos estudantes um pouquinho sobre qual que é esse seu pertencimento religioso. Bem, Tassi, bem você, estudante. O nosso pertencimento evangélico do Refúgio Profético Graça e Misericórdia, nós somos cristãos, também acreditamos no poder de Deus que salva a todos. Cremos na graça de Jesus. Nós somos uma igreja que abraça, acolhe todo tipo de pessoas. E aí, Guilherme, como que essa sua fé inspira a sua forma de agir? Simples, Tassi, simples, estudante. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, tanto em Mateus 25 como na carta de Tiago, fala muito sobre a questão do trabalho social do cristão. Então a minha fé me inspira, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, me inspira a ajudar o próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança do próprio Deus. E de acordo com a Bíblia, por que é importante fazer trabalho social? É o seguinte, professora, o texto de Mateus 25 e também a carta de Tiago que eu citei antes, fala da importância de demonstrarmos a nossa fé cristã com obras. Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, somos cristãos, nós temos que fazer o trabalho de ajuda ao próximo. Então isso é muito nítido aqui, como eu disse, na Bíblia, nossa regra de fé. Agora, pessoal, nós vamos conversar com a Karine, que vai nos falar um pouquinho sobre como que a ONG surgiu. Tudo bem, Karine? Oi, Tassi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, receber vocês, né, e falar com o pessoal. Então, a ONG surgiu mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, e ela se tornou oficialmente há 1 mês. E nós fazemos esse trabalho toda semana, como levando, né, a comida às ruas de Belo Horizonte para moradores de rua, né, nas UPAs, debaixo de viadutos, como levamos também cobertores, né, roupas, e nós levamos cestas para a comunidade e também tem outros trabalhos, né? E a ONG, ela surgiu, né, na igreja, onde hoje nós somos pastores aqui, a Refúgio Profético Graça e Misericórdia em Venda Nova, e é muito gratificante e nós temos visto muitos resultados aqui na comunidade, na região e abrangendo também, né, as proximidades, porque nós não atendemos só aqui, nós fazemos nas proximidades também, como nós vamos na Cracolândia e outros bairros, como nós já fizemos também em Lagoa Santa e algumas outras, né, cidades. Que legal, Karine! Agora, eu gostaria que você falasse com os nossos estudantes um pouquinho sobre como que essa experiência de trabalhar com um projeto social se relaciona com a sua experiência de fé. Então, Tassi, em relação à questão da minha fé, a palavra de Deus, ela nos diz, né, que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que exercitar a minha fé, mas eu também tenho que pôr em prática e levar aos necessitados, né, aqueles que precisam, aos carentes, aquilo que é necessidade.
Eu não posso ver o meu irmão ou aquele que eu nem conheço, porque quando eu digo meu irmão, eu não preciso conhecer. Ele é meu irmão, porque Jesus, Ele nos fez a imagem e semelhança e através dele nos tornamos irmãos em Cristo. E nós temos esse, não é nem dever, é gratificante demais e muito prazeroso você poder levar a alguém algo que vai suprir a sua necessidade. E muitas vezes as pessoas nem conseguem entender isso, porque acha que aquele que está ali na rua, ele está porque quer e não. Envolve uma coisa muito além, que é muitas vezes espiritual. Não é só por escolha, por querer estar ali. É um envolvimento assim, porque o mundo espiritual é muito mais real do que a gente pode imaginar. E aí vem a questão da fé, da gente exercitar, levando o alimento, levando, né, mantimento, cobertores, roupas e levando o amor, a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aí com a fé, eu tendo a fé, eu exercitando, eu tenho certeza que nós agradamos ao Senhor. Que lindo! Agora, Karine, você falou sobre várias situações que vocês têm essa oportunidade de estar distribuindo elementos que as pessoas estão precisando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que vai ocorrer hoje lá no Odilon Berens. Então, Tassi, como você disse, é muito lindo mesmo. E o que acontece? Nós vamos lá no Odilon hoje e as pessoas estão ali, né, buscando um atendimento, um socorro na área da saúde, e muitas pessoas vão ali e ela tem condição de ir comprar o seu alimento, o seu marmitex, mas muitas ali não têm condição. E nós já tivemos vários testemunhos de pessoas que tinham condição, mas naquele momento não tinha aonde comprar, nem como sair para mais distante para comprar. E aquele alimento para ela fez total diferença e ver o amor através daquele alimento. E o Odilon é um lugar onde a gente costuma também ir, porque nós passamos no Odilon e depois passamos também na Cracolândia, né, que é bem próximo. Ô Karine, muito obrigada pelas informações. E agora, estudante, nós vamos prosseguir o nosso passeio. Nós vamos a campo, nós vamos lá no Odilon Berens, ver a distribuição dos alimentos e tentar conversar com alguém que tenha recebido para ouvir dessa pessoa qual é a sua opinião sobre esse trabalho. Estamos agora, depois de visitar a ONG, em frente à UPA Odilon Berens, onde está sendo feita a distribuição dos marmitex produzidos. Como vocês podem observar, há uma grande demanda de pessoas, tanto que estavam aguardando o atendimento médico na fila da UPA, quanto da própria comunidade do entorno por essa alimentação, uma vez que nem sempre as pessoas têm a condição adequada de se alimentar da maneira como deviam. Então, o trabalho social, nesse caso, é muito importante com o objetivo de garantir esse direito humano básico, que é a alimentação. Então, pessoal, agora nós vamos conversar com a Lilian, que é uma das pessoas que recebeu o marmitex aqui distribuído pela ONG. Tudo bem, Lilian? Tudo bem. Lilian, na sua opinião, qual que é a importância da distribuição desse alimento pelo pessoal? Que a gente sai, vem para o hospital, né? Muita gente não tem condições financeiras para estar comprando alimentação. Aqui demora muito o atendimento. Outra hora você fica, eu estou acompanhando, eu estou esperando notícia do meu pai. Aí fica ali horas e horas com fome. A marmita é muito importante, que ajuda muito, muito mesmo. E em
Então, pessoal, gostaram do nosso passeio de hoje? Eu espero que tenha servido como exemplo para vocês compreenderem que a religião muitas vezes inspira as pessoas a fazerem trabalhos sociais. Os valores religiosos fazem com que as pessoas executem esse trabalho por acreditarem que, de uma certa forma, isso valoriza a sua espiritualidade. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a nossa aventura e espero vocês no Tira Dúvidas. Até mais! Então, estudante, foi boa nossa visita hoje? Pois então, depois olhe lá no nosso site, acompanhe o nosso slide, veja tudo o que nós aproveitamos de conteúdo nessa aula de hoje. Eu gostaria de encerrar agradecendo ao Bruno que nos interpretou e ao Pablo e a toda a equipe da Externa que possibilitou essa visita tão legal no dia de hoje. E você, estudante, continue conosco, participe do Tira Dúvidas e mande a sua pergunta e a sua opinião, porque ela é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima aula.